Bom dia, igreja. Graça e paz a todos, graça e paz àqueles que estão em casa. Deus abençoe a cada um. Vamos continuar, nos nossos sermões em João. O pastor Wagner pregou na semana passada João 13 e nós vamos dar continuidade em João 14. Então nós vamos ler a princípio dos versículos 1 ao versículo 6. Eu vou ler pela NVT, que, como eu sempre falo, é um texto que eu gosto, porque ele é um pouco mais fluido e mais fácil de entender. E depois a gente vai discorrer sobre cada versículo, amém? É um texto bem famoso, diz assim: não deixem que o seu coração fique aflito. Isso Jesus falando com os discípulos. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-lo para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar pela tua palavra, quero te louvar pela vida da tua igreja. Que nesse momento possamos abrir o coração para aquilo que Teu Espírito Santo tem para nós, para esse alimento que o Teu Espírito tem. Que o Senhor possa me usar segundo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Jesus ele começa fazendo uma declaração para os seus discípulos que eles deveriam não deixar que os seus corações ficassem aflitos. Na maioria das versões é que eles não deixassem que os seus corações ficassem perturbados, né? Não se turbe o vosso coração. É até a versão que eu mais gosto, na verdade, é essa. Não se turbe o vosso coração, porque ela traz mais realidade daquilo que Jesus está falando. E quando Jesus fala para que eles não fiquem aflitos, é porque de fato está acontecendo alguma coisa que deixou com que eles estivessem naquele estado, com que eles chegassem naquele estado. E a vida dos discípulos estava no momento que nós falamos que foi do céu ao inferno, né? Quando nós usamos uma expressão, quando você está bem, de repente tudo começa a desmoronar. E para isso a gente precisa contextualizar para a gente entender por que Jesus está dizendo isso. E quando nós voltamos algumas páginas das nossas Bíblias, nós conseguimos entender todo o contexto por causa dessa aflição, né? Nenhuma aflição vem do nada. Toda aflição tem um motivo. Por isso que é importante que a gente nunca despreze a aflição do nosso próximo. Quando alguém está aflito, por mais que pareça bobo aos teus olhos, não despreze. E os discípulos estavam assim, Jesus de modo nenhum desprezou. Jesus poderia falar: eu que estou indo para a cruz, não é vocês, eu que estou aflito. E Jesus estava aflito nesses últimos dias. E mesmo assim, Jesus busca uma forma de consolá-los. Então, de repente, no capítulo 11, Jesus cura um homem que estava 4 dias morto. Faziam 4 dias que estava morto, que é Lázaro. Tudo está indo bem. O mestre está fazendo milagres, fazendo sinais, tendo compaixão dos mais pobres. Tudo está acontecendo da melhor forma possível. Ele está ensinando, o reino está crescendo. E Jesus faz um milagre que chama atenção mais do que os outros. E de repente, uma semana antes da Páscoa, Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. E pessoas de todo o mundo começam a vir para conhecer Jesus. E nesse momento que
pessoas de todo mundo começam a vir para conhecer Jesus, qual que seria o pensamento normal dos discípulos? Vamos torná-lo rei, vamos torná-lo Messias, o Salvador de todo mundo, vamos instaurar esse reino agora, esse é o momento. Porque todo mundo está querendo vir conhecer. E Jesus vai na contramão daquilo que os discípulos queriam. Lá, em João 12, no versículo 20, diz assim: alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa, olha as pessoas vindo de outros locais para adorar Jesus. Essas pessoas, elas procuravam Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhes disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. E Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. A Bíblia, ela tem dessas ironias. Jesus, que os discípulos queriam transformá-lo em um rei humano somente, aqui nessa terra, Jesus tinha planos muito maiores. E essa é uma das primeiras decepções dos seus discípulos. Aí chega no capítulo 13, Jesus está nos seus últimos momentos, aqui é quinta-feira, um dia antes da sua crucificação. E Jesus se reúne para tomar a última ceia com seus discípulos. E ali talvez fosse um momento só de despedida na cabeça dele, se fosse para acontecer. Mas Jesus começa a lavar os pés dele e começa a ensinar sobre humildade e servidão, que o servo não é maior que o seu senhor e vice-versa. E aquilo com certeza foi um impacto no coração egoísta dos seus discípulos, porque outrora seus discípulos estavam discutindo quem deveria sentar à direita e à esquerda do mestre. Então Jesus está falando: ninguém tem que ser maior. Vocês têm que diminuir para que o Senhor cresça. E ali já é o primeiro impacto que eles têm nessa quinta-feira de muito sofrimento. E o segundo impacto que eles têm é que, de repente, Jesus fala que um deles há de traí-lo. E esses homens, aqueles que eram fiéis, que sabiam a sua caminhada, ficou imaginando: como pode? Nós estamos há 3 anos com ele, como que pode alguém trair? Jesus dá um bocado de pão molhado para Judas, eles nem mesmo entendem o que está acontecendo, o texto diz. E eles saem agoniados, provavelmente pensando: quem de nós que há de trair o Senhor? E por último, no mesmo capítulo 3, todos esses acontecimentos, no versículo 31, diz que assim que Judas saiu para trair Jesus, olha o que Jesus diz: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. A mesma coisa que ele havia dito já no capítulo 12. E por causa glorificado, e por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, ele dará ao Filho sua glória, de uma vez por todas. Meus filhinhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. Aqui que pega para os discípulos. Eles estão ali com Jesus há tanto tempo, e de repente Jesus, que eles queriam ter para todos sempre ali naquele momento, fala: é só mais um pouquinho que eu vou estar com vocês. E como eu disse aos líderes judeus: vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Aí o líder, o principal dos discípulos, a referência deles, discorda, pega e fala, no versículo 36, Simão Pedro perguntou: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podeis ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Aí Jesus diz: eu lhe digo, Pedro, em verdade,
antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então, Jesus prediz sua morte, Jesus lava os seus pés e dá um exemplo de humildade. Jesus fala de um traíra no meio deles. E Jesus fala que a referência, o principal de vocês, o líder de vocês, discípulos, há de me negar. Todas essas coisas vêm de uma vez. E quando a gente olha para a nossa vida, é assim, né? Os problemas, eles não esperam um tempo para vir, não vem num semestre e depois vem outro em outro semestre. Eles vêm tudo de uma vez. E quando eles vêm tudo de uma vez, ele afeta o cerne da nossa vida, que é o nosso coração. Da onde provém os nossos sentimentos, as nossas emoções, e aonde está focalizado a nossa fé. E quando isso acontece, a nossa fé oscila. E é por isso que Jesus está falando. Não deixem que o coração de vocês fiquem angustiado. E essa palavra turbado, perturbado, angustiado, no original, ela tem o mesmo verbo, que é uma raiz da palavra. Lembra lá no tanque de Betesda, quando Jesus falava que as águas ficavam se agitando? Tem esse mesmo sentido, de um coração agitado, um coração inquieto, devido às circunstâncias da vida. Não é só um coração que está sofrendo normal, mas é um coração que não consegue encontrar equilíbrio. As emoções estão a todo vapor, e é assim que os discípulos se encontram nesse momento. Por isso que Jesus, ele fala, não se turbe o vosso coração, mas ele não faz que nem a gente. Sabe quando alguém fala, estou passando por isso, estou passando por aquilo, aí você fala, fica bem, bate nas costas, você fala, vai dar tudo certo. E a pessoa vai embora. Quantas vezes a gente não faz isso porque a gente às vezes não quer adentrar a vida da pessoa porque vai dar muito trabalho. Mas Jesus ele fala, não turbe o vosso coração, mas ele dá os motivos porque o coração deles não deve se turbar. E a primeira coisa que ele fala é que para que o coração de vocês não se turbe, que não fique angustiado, vocês devem crer em Deus. E isso vocês já fazem, ele está querendo dizer. Mas mais do que crer em Deus, além de crer em Deus, quer dizer, vocês também devem crer em mim. Talvez essa frase para você hoje não faça tanto sentido. Mas naquela época, falar isso soaria como uma blasfêmia. Porque o povo judeu, um povo monoteísta, que cria apenas no Deus do Antigo Testamento, quando você fala crê em Deus e crê em mim, você está se igualando a Deus. E a ideia do livro de João é trazer a realidade da divindade do Filho. Por isso que o texto de João começa, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Porque aqui o texto de João, um dos temas principais é mostrar a divindade, a filiação de Jesus. E aqui Jesus está mostrando quem ele é. Ele está falando, eu sou Deus. E já mais à frente ele vai falar que ele é o único caminho para Deus. Talvez você já tenha conhecido alguém que fala, eu creio em Deus. Aí você fala em Jesus. Aí fala, foi um homem bom, mas eu creio em Deus, isso que importa. Se você só crê em Deus e não crê no Filho, não adianta de nada. Eu gosto de usar o exemplo de quem tem filho. Se eu chegasse para o pastor Wagner e falasse, pastor Wagner, eu gosto muito do senhor, eu quero a sua amizade, mas eu não gosto do Israel. Vocês acham que o pastor Wagner ia querer a minha amizade? De forma alguma. Então, quando a pessoa fala que ama a Deus, mas não se importa com Jesus Cristo, é como se ela estivesse negando o próprio Pai. Essa é a ideia. Então, Jesus está falando, vocês já creem em Deus,
mas vocês também devem crer em mim, crer em quem eu sou. E ele está querendo mostrar, eu sou o Filho de Deus, eu sou Deus encarnado. E aqui esse texto ele revela a beleza da Trindade. O capítulo inteiro de João 14 revela a beleza da Trindade. Dos versículos 1 ao 14, a gente vai ver a relação entre pai e filho, e a partir do versículo 15, a promessa do Consolador, que é o Espírito Santo, que é aquela pessoa para estar ao seu lado. Então, quem estava agora ao lado dos discípulos era Jesus consolando, mas quem estaria mais à frente seria o Espírito Santo. Por isso que ele vai dizer, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o meu Consolador para que esteja ao lado de vocês. Os discípulos tiveram o prazer de ter o Mestre. Hoje você, com todas as suas dores e sofrimentos, eu quero te dizer que você não está só. Porque o Espírito Santo é quem te consola, é quem refrigera o seu coração, é quem dá ânimo à sua alma para que você continue firme e não desanime. Amém. E Jesus começa a falar porque eles não devem turbar o seu coração. A primeira coisa é crer em Deus, crer nele. A segunda coisa que ele vai falar é que na casa de seu pai há muitas moradas. Em algumas versões está aposentos. E aqui uma casa com muitas moradas, não entenda um quartinho, ou uma residência que tenha vários quartinhos onde cada um vai ficar, né? Como se fosse um aglomerado. Aqui a ideia de moradas é de mansões, de várias casas. É como se Jesus estivesse falando, na casa de meu pai tem lugar para todo mundo que crê, seja rico, seja pobre, seja qual for a etnia, tem lugar para todo mundo. E tem espaço, não é um lugar apertado. Tem espaço para todo mundo. E ele continua falando, se não fosse assim, eu lhes teria dito. Como se ele estivesse falando, o que eu estou falando para vocês é verdade. Na casa do meu pai tem lugar reservado para vocês. O que eu falo é verdade. E aqui o ponto-chave. Vou preparar lugar para vocês. E aqui, preparar lugar não é como se Jesus falasse, eu vou morrer, ressuscitar, ascender, e aí eu vou para a casa do meu pai construir a mansão de vocês. Não é essa a ideia, uma questão de construção física. Mas aqui é puramente espiritual. Quando ele diz, eu vou preparar lugar, qual que é a ideia aqui no preparar lugar? É que a morte na cruz seria este lugar onde ele prepararia essas moradas para nós. É na cruz que tudo é preparado. Porque a casa, a chave da porta da morada estava fechada. Você não tinha acesso. O seu pecado impedia de você entrar nessa morada. Só que uma vez que Jesus morre na cruz e ressurge, o véu é rasgado de cima a baixo e é aberto um novo e vivo caminho mediante o sangue de Jesus. Agora nós podemos adentrar as moradas do Pai, porque o acesso foi liberado. Então Jesus prepara todo esse caminho por meio da sua morte, da sua ressurreição. Tudo é preparado. Não é preparado de forma física, porque lá em Mateus 25 vai dizer, venham benditos do meu Pai para o reino que foi herdado para vocês, que foi criado desde a fundação do mundo. Então esse local, esse espaço para onde nós vamos, não é somente um espaço geográfico, mas é um local espiritual. E Jesus vai deixar isso claro mais à frente. Ele continua dizendo, e aqui é mais um ponto, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los. Aqui é a ideia
da segunda vinda, né, de Jesus Cristo, quando ele vai vir de forma, num piscar de olhos, ele virá para buscar todos aqueles que creem em seu nome. Então aqui ele traz a ideia da segunda vinda, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-lo. Aqui é uma promessa dele. Então, uma forma de você não ficar com o coração perturbado é saber para onde você vai e saber que Jesus irá vir buscá-lo em algum momento. E esse lugar para onde você vai, tudo aquilo que você passa aqui, você não vai passar lá, porque lá não terá sofrimento, não terá dor, não terá desespero, não terá medo. Lá nós seremos transformados. E ele continua, e aqui é um dos pontos chaves desse versículo, porque vamos lá, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. E aqui é a diferença. O céu, como eu havia dito, não é só um lugar geográfico, uma localização. O céu só é o céu porque Jesus está lá. Essa é a diferença. Se você pensa, eu quero ir para o céu porque eu quero viver eternamente, se a sua vida eterna fosse sem Jesus, seria uma vida irrelevante. Mas a vida eterna só tem sentido porque Jesus está lá. Por isso que ele fala, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Então o céu é aonde? Aonde Jesus estará. Esse é o céu. Não importa o lugar. Tem as discussões se vai ser nessa mesma terra, se vai ser num novo local. O que importa é que Jesus estará conosco todos os dias. Aí ele dá todas essas razões para que eles não se turbem, para que eles não fiquem aflitos, né? Eles devem crer em Deus, eles devem saber que Deus preparou um lugar, eles devem lembrar que o que Jesus vai fazer é o preparatório para esse lugar. Eles devem lembrar que Jesus vai vir para buscá-los. Aí ele fala para os discípulos, e agora ele joga na cara dos discípulos: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E já você vai ver que os discípulos não entenderam nada. Aí você fica pensando, como que Jesus fala que eles conhecem o caminho para onde ele vai? É que os discípulos estavam há 3 anos com Jesus. Jesus já havia ensinado muitas coisas, já havia ensinado que deveria morrer, não de forma tão clara, mas já havia ensinado o caminho. Então, de alguma forma, eles conheciam, porém eles ainda não haviam compreendido toda a vontade de Deus. E isso ia acontecer mais adiante. E aqui é um ponto que eu gostaria de deixar que é muito bom. A sua falta de compreensão, em certos momentos, não invalida a sua caminhada. Ninguém começou a fé cristã sabendo tudo. Na verdade, no começo você não sabia nada. E você não entendia nada. Eu lembro que quando eu falava Espírito Santo, eu ficava meio angustiado. Falava, Espírito Santo, fala conosco? Eu vou ouvir uma voz? O que vai acontecer? Eu não consigo entender isso. E de acordo que a revelação de Deus vai tomando o nosso coração, e para isso a gente precisa buscar essa revelação diariamente, precisa ter desejo pela palavra, Deus vai nos dando o entendimento. Deus vai abrindo a nossa mente, vai nos mostrando a verdade. No entanto, que quando ele derrama o Espírito Santo, ele fala que esse Espírito é o Espírito Santo da verdade, que lhes ensinará toda a verdade. E o Espírito Santo, ele não ensina toda a verdade para quem não tem interesse, ele ensina toda a verdade para quem busca aprender a verdade. Então, a nossa falta de compreensão não invalida a nossa caminhada. Os discípulos, nesse momento, eles estavam muito confusos e não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. Mas Jesus faz questão de falar com eles e explicar para eles qual é esse local
que ele está indo. Porque o que deixou eles aflitos é que ele falou, eu vou para um lugar que vocês não sabem ainda onde que é, mas que um dia vocês também vão. E ele estava falando, será que Jesus vai para qual local? Porque eles estavam pensando num local físico, num local geográfico. Aí no versículo 5, quem aparece? Duvidando? Tomé. Aí Tomé fala, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos conhecer o caminho? Mestre, a gente nem sabe para onde o Senhor vai. Como que o Senhor está falando que a gente conhece o caminho? Aí Jesus fala uma das frases mais célebres da Bíblia, que é, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Esse texto é um dos textos que marca a minha vida como cristão, porque é um dos textos que, no começo da minha fé, mais me tocaram. E quando eu fui ter a compreensão que era o único meio de chegar a Deus era por meio de Jesus. E esse texto ele quebra todas as religiões que têm um intermediário. Todas as religiões que falam que para ser salvo precisa passar por fulano tal, aqui cai por terra. Porque ele vai dizer que só se chega ao Pai por meio de Jesus. Mas antes ele fala, eu sou o caminho. Ele não está falando, eu sou um caminho. Ele fala, eu sou a verdade. Ele não está falando, eu sou a verdade relativa, ou uma verdade relativa. E ele fala, eu sou a vida. Ele não está falando, eu sou mais uma vida, mas eu sou a vida. Então, quando ele fala, eu sou o caminho, ele está falando que ele é o único meio para se chegar a Deus. Ele é o mesmo, ele é o caminho. E olha como ele já havia dito para os discípulos. Lembra quando ele disse, eu sou a porta? Os discípulos já podiam subentender que ele era o caminho. Então eu sou o caminho, eu sou o único meio para se chegar a Deus. Eu sou a verdade. Só que não é uma verdade de conhecimento só. Ele é a verdade encarnada. Lembra? O verbo se fez carne. Em outras versões, a palavra se fez carne. Jesus é a própria palavra encarnada. Por isso que ele é a verdade. E Jesus, ele é a vida. Mas não é só a vida biológica. Jesus é a vida eterna. Jesus é o caminho para nós termos comunhão com Deus. Por isso que ele é a vida, porque sem a vida não há meios de ter comunhão com Deus. Então Jesus está mostrando a sua exclusividade aqui. Ele está falando que só por meio dele é que nós podemos chegar até Deus. Não há outras formas, não há atalhos. E Jesus está deixando claro para os discípulos quem eles devem crer. E ele continua, se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é o meu Pai. Mas de agora em diante, vão conhecer e ver o meu Pai. Então aqui, fala muito da gente também. Que às vezes a gente falha na nossa vida cristã porque a gente não conhece a Deus ainda como deveria. E a gente precisa se relacionar, a gente precisa ter mais intimidade com Deus para que a gente possa conhecer mais o nosso Pai. Quanto mais nós nos relacionamos, mais nós vamos tendo a compreensão da vontade de Deus na nossa vida. E a gente erra menos. Então Jesus ele está falando, vocês ainda não conhecem da forma certa. Mas de agora em diante vocês vão conhecer e ver o Pai. Esse de agora em diante não é de agora em diante, é agora, nesse momento aqui. Mas o de agora em diante é aquilo que eu já havia dito. Quando Jesus ressurgir, quando Jesus ascender, quando o Pentecoste acontecer, que o Espírito for derramado em toda a sua plenitude, vocês vão conhecer o Pai. É nítido, né, irmãos? Que depois da ressurreição de Jesus, tudo muda, né? O Pedrão bravo, vira um Pedro manso, calmo.
centrado. Agora ele vê tudo mais claro, as escamas dos olhos dele caiu. E na nossa vida é assim, quantos de nós, as escamas não vão caindo, parece que às vezes são várias escamas, que vão caindo e Deus vai nos mostrando, nos revelando a verdade, e tudo vai ficando mais claro, e aquilo que a gente não entendia antes, a gente vai tendo melhor compreensão. E olha como os discípulos estão com sua fé oscilando e tudo está meio obscuro. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Ele queria ter uma visão do Pai, que é o que na teologia chama-se de teofania, que é quando Deus se revela de forma gloriosa. Lembra lá do caso de Moisés? Quando ele vê a glória de Deus, Deus passa assim só como um vento assim, Deus não mostra quem ele é, né? Deus fala, quem vê a minha face certamente morrerá, mas ele tem uma visão ali da glória de Deus. E o Filipe, ele quer a mesma coisa, e esse Filipe é o mesmo Filipe lá de quando Jesus fala, quanto que a gente precisa para comprar 5 pães e 2 peixinhos? Filipe, ixi, nem, sei lá, 200 mil reais dava para comprar para toda essa gente. É o mesmo Filipe que é provado lá atrás, agora é o mesmo Filipe que usa dessa dúvida. Então mostra-nos o Pai. Já que a gente não sabe onde é o caminho, mostra-nos o Pai, que aí a gente vai acreditar e a gente vai ficar tranquilo. E às vezes a gente é assim. Aqui a palavra está toda revelada, o Pai já se mostrou para nós. Aí a gente fica pedindo para Deus se mostrar para a gente, Senhor, se for para não fazer isso, você já sabe que é errado. Aí você fala, aparece para mim alguém que fale comigo uma profecia, que, sei lá, a folha dessa árvore cai agora, Senhor. Quem nunca, irmãos? Quem nunca fez isso? Senhor, que nessa noite eu tenho um sonho, o Senhor revele para mim todas as verdades que eu quero. E a gente esquece que o verbo já se encarnou, a palavra foi revelada. Quer conhecer a Deus? Tem tudo aqui. Talvez não tenha respostas específicas, se você pode fazer isso ou aquilo, mas tem princípios que te norteiam por esse caminho. E o mais legal, a palavra de Deus é o único livro do mundo que você pode lê-lo na presença do seu autor, que é o Espírito Santo, que nos ensina e nos direciona segundo a sua vontade. Então, Filipe faz essa indagação a Jesus e Jesus responde. Eu fico imaginando Jesus, né? Jesus deveria falar, Filipe. Eu estive com você esse tempo todo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Lembra de Colossenses 1,15? Jesus é o Deus visível, que é a imagem do Deus invisível. Jesus é Deus, Jesus não é só um mediador, Jesus não é só um homem muito bom, Jesus não é só o Salvador, não reduza Jesus somente a isso, Jesus é Deus, é o Deus Filho, Jesus é a expressão perfeita do Pai, Jesus, Deus e o Espírito Santo são um só, é uma trindade perfeita em harmonia. Os testemunhos de Jeová, sabe como os testemunhos de Jeová leem 1 João? Eles leem, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, e esse Deus com D minúsculo. Porque eles não creem que Jesus é Deus, eles creem que Jesus é o Salvador, mas ele não é Deus. E isso derruba tudo. Destrói toda a sua teologia, quando você não entende que Jesus é Deus. Jesus estava no princípio, o texto é claro, ele é Deus. Ele estava com Deus. Então aqui nós vemos que o Pai e o Filho são um. E aqui nós vemos uma interdependência. O que é isso? Que cada um depende do outro. Depende em qual sentido? Ninguém é independente.
O Pai não é independente do Filho e do Espírito. O Filho não é independente do Pai e do Espírito. E o Espírito não é independente do Pai e do Filho. Os três são um. Como isso? Não sei. Vou usar como exemplo a casca do ovo, a gema e a clara. Não use isso, porque isso não esclarece esse mistério. Esse é um mistério que a gente não entende. A gente crê na Trindade. E eles são perfeitos em harmonia, porém diferentes em funções. E os três são pessoas. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Cada um tem uma função. O Pai é quem elege e envia o Filho. O Filho é quem redime e está ao lado do Pai intercedendo por nós. E o Espírito Santo é quem sela, nos santifica e quem nos direciona na nossa vida cristã. Cada um tem uma função, porém os três são iguais em essência. Os três têm a mesma essência. Cada ser humano tem um DNA diferente, certo? Certo? Sim. Porém, os três têm a mesma essência. Que coisa mais louca e maravilhosa, né? Deus é muito bom. Até me perdi, onde eu estava. Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pedem para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Então, Jesus aqui, como eu falei que eles têm a mesma essência, Jesus, ele faz as obras do Pai não porque ele é uma marionete, mas porque ele pensa igual ao Pai. Então, essa é a ideia. Por isso que tudo que ele ouve do Pai, ele na sua humildade, ele ouve e ele obedece. E aqui existe uma hierarquia no sentido de obedecer, não no sentido que um é maior que o outro, mas que os três são iguais. Então, ele fala que tudo que ele ouve do Pai, ele faz. Né? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza as suas obras por meu intermédio. E aqui as obras é tudo que Jesus faz. Quando fala de obras, sinais e milagres, é obviamente aqueles acontecimentos milagrosos. Mas aqui quando fala de obras, ele está falando que todas as obras que ele realiza, que ele faz, é por seu intermédio. Ou seja, tudo que Jesus fez é porque o Pai solicitou que ele fizesse. Então, desde ensinar milagres, maravilhas, ter compaixão dos pobres, Jesus realizou. Versículo 11. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Jesus está quase... Só apenas façam isso, só creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos vocês creiam por causa das obras que vocês viram eu realizar. Se vocês não estão crendo, pelo menos aquilo que eu faço na vida de vocês já é motivo para que vocês creiam. Ou que vocês veem eu fazendo na vida das pessoas. Por isso que o autor de Hebreus vai falar que nós estamos envolto de uma nuvem de testemunhos. Então esse é o motivo para que nós possamos crer quando nós estamos com a nossa fé oscilando, que era o caso dos discípulos. Jesus não está falando só creiam nisso, mas Jesus estava falando também creia por causa disso. Vocês viram eu transformando água em vinho. Vocês viram eu curando um paralítico que havia 38 anos sendo paralítico. Vocês viram eu curando um cego de nascença. Vocês viram eu ressuscitando alguém que havia morrido há 4 dias. Vocês viram eu multiplicando pães para não sei quantas mil pessoas. Olha quantas coisas vocês viram. Creiam em mim pelo menos por causa disso. Que isso pelo menos já seja o suficiente para que vocês creiam. No entanto que João, quando ele vai falar sobre os milagres e maravilhas, ele fala que isso são sinais. Só que a gente não se deve se apegar somente a isso. Os sinais apontam para um propósito. E o propósito é o Filho de Deus, para que o Pai seja glorificado. Então essa é a ideia.
E para a gente finalizar, versículo 12. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim, aqui, irmãos, antes de eu começar, aqui que pega. Aqui tem gente que pega o versículo 12, 13 e 14, tira do contexto, usa como pretexto e cria novas teologias. Por isso que a gente precisa ter essa leitura contextual para que a gente entenda o que o Senhor quer falar com a gente. Porque aqui ele fala, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores. Como assim? Quando você lê de primeira assim, você assusta. Quem crê em mim vai poder fazer obras, quem crê em Jesus pode fazer obras maiores que ele? E aqui, obviamente, irmãos, Jesus não está falando que os discípulos, e aqui não é só para os discípulos a palavra, é para todos nós. Por quê? Porque ele fala, quem crê em mim. Ele não está falando só com os discípulos, ele está falando com todo mundo que crê. Então, todo mundo que crê pode realizar obras maiores que Jesus. Só que essas obras maiores são obras somente no sentido de... Não são obras no sentido de qualidade e poder. Alguém consegue fazer tudo isso que Jesus... Eu acabei de falar que Jesus fez. O livro de João fala que se fosse relatar tudo aquilo que Jesus fez, não caberia em todos os livros deste mundo. Jesus fez muita coisa. Mas a ideia de realizar obras maiores é no sentido de extensão, de alcance. Essas obras, após a sua morte, Jesus viveu apenas 3 anos. A igreja existe há mais de 2000 anos. E a igreja espalhou o evangelho por todo o mundo. Então, de forma extensiva, a igreja fez obras maiores. Essa é a ideia aqui. Porque aí já tem gente que chega aqui nesse texto e já acha que tem alguma autoridade e já se acha no mesmo nível dos discípulos, dos apóstolos e no mesmo nível de Jesus. E é tão claro o texto que depois que ele fala isso, que ele fala até obras maiores, aí ele dá a explicação por quê. Pois eu vou para o Pai, por isso que vocês vão fazer obras maiores, porque vocês vão continuar e eu vou para o Pai. Só que essas obras maiores que são feitas por meio do Espírito Santo que vai ser enviado. Então, invariavelmente, quem faz a obra é Deus. No fim das contas, tudo é Deus. Só a forma que muda. E no 13, aqui é um dos piores que o pessoal pega, a teologia da prosperidade pega o 13 e o 14 e faz uma salada. Aí ele fala, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu farei. Aí o irmão lá, o abençoado da teologia da prosperidade, chega lá e fala, irmão, se você deixar o seu carro, deixar suas coisas, você der o melhor, você vai pedir para Deus aqui, ó, qualquer coisa, em nome de Jesus, né, como se fosse um nome mágico, né, e ele vai fazer. E o que acontece, que a gente vê muito por aí, gente frustrada, porque não é isso que o texto está falando. O contexto, a ideia do texto é Deus se revelando, Jesus se revelando, mostrando o caminho, mostrando que Ele é a verdade, mostrando que para chegar até o Pai precisa passar por meio dele, mostrando a sua missão, mostrando o reino de Deus. Então, tudo que você pedir em nome de Jesus, que esteja de acordo com o reino de Deus, com a vontade de Deus, isso Jesus fará. Essa é a ideia. Aqui não há egoísmo de ficar pedindo coisas para si. Aqui a ideia é tudo para o reino, fazer a vontade de Deus. Então, para que a gente guarde como aplicação, quando o nosso coração estiver aflito, angustiado, se turbando, agitado, lembre-se, Jesus morreu na cruz e te preparou um lugar para você. Confie nisso, porque isso te dá esperança. Esperança de dias melhores, esperança de viver um dia num local onde você não passará por tanto sofrimento. Note que Jesus em nenhum momento fala, não se turbe o vosso coração, os problemas não vão vir. Jesus deixa claro
que no mundo nós teremos aflições. Mas o que ele pede para a gente? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que a gente possa conhecer mais a Jesus para que a gente possa ver o Pai. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós vemos o Pai. E quanto mais nós temos conhecimento de Jesus, mais nós nos tornamos parecidos com Ele. Por isso que a ideia de cristão, que são pequenos cristos, é se parecer com Jesus. Olha como um é reflexo do outro, óbvio. O nosso é falho por causa do pecado. Mas essa é a ideia do texto, para que a gente cresça em conhecimento, para que a gente possa entender qual que é o caminho. E por fim, eu queria deixar um versículo, está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20. E aqui é a ideia do caminho. Portanto, irmãos, Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, irmãos, por causa do quê? Podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Lembra do templo? O templo tinha o pátio dos gentios, tinha o santo, que era o lugar do sacerdote, e tinha o lugar santíssimo, que era o lugar que o sumo sacerdote podia entrar, que ele entrava para expiar os pecados do povo. Então agora, por meio do lugar, por meio do sangue de Jesus, nós podemos adentrar ao lugar santíssimo. Como? Por sua morte. Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, eu quero te louvar por esse caminho que foi aberto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. O Senhor é exclusivo, Senhor. Não há ninguém maior que o Senhor Jesus. Que a gente possa crer em Deus, mas que a gente possa confiar em Jesus em todas as suas promessas, Pai. Que a sua igreja possa crescer no conhecimento, Senhor. Que se a gente ainda não está enxergando algumas coisas, como os discípulos não estavam enxergando, que o teu Espírito venha abrir os nossos olhos, venha nos dar entendimento para as verdades da tua palavra. Que a gente não almeje o céu apenas como se fosse só um lugar, Senhor, bom, mas que a gente almeje o céu, porque lá está a tua presença, Pai. Eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, por tudo que o Senhor fizera por nós, Pai. Em nome de Jesus, amém.